Done. Cool. Agora sim. Thank you. Bem, penso que podemos começar. Já somos alguns, já podemos começar. Exatamente. Então, mais uma vez, bem-vindos a todos. Bem-vindos a este webinar aqui do final do ano. Será o nosso último webinar de 2022 e temos como tema os desafios dos programas VOC nos canais digitais. É um tema que nos pareceu extremamente oportuno, principalmente tendo em vista todas as transformações que temos sentido ao longo dos últimos anos. E dentro do que são os programas de voz de cliente, quando o fazemos nos canais digitais, é ao fim e ao cabo um dos níveis de especialização destes programas. E sendo um tema, um desafio partilhado por muitos dos nossos clientes, consideramos então trazer-vos este tema para este webinar. Para quem ainda não nos conhece, isto porque já tive a oportunidade de ver que temos muitos dos nossos antigos e atuais clientes no grupo de participantes, mas para aqueles que ainda não nos conhecem, o meu nome é Carla Rocha, sou Senior Consultant em experiência de cliente e sou responsável pelas operações da ISO Portugal. Tenho comigo a minha colega, a Nirali Deepak. Olá, boa tarde. A Nirali é ela também consultora em experiência de cliente e temos ao longo dos últimos anos participado ativamente em programas de voz de cliente, fazendo não só o desenho como a implementação destes programas. E em diversos setores, portanto, desde a banca, os seguros, telecomunicações, saúde, enfim, temos tido a oportunidade realmente de ter uma multiplicidade de programas e em muitos deles temos tido este desafio então de os desenhar e de os implementar nos canais digitais. Também para aqueles que não nos conhecem, a ISO é uma consultora multinacional especialista em experiência de colaborador e experiência de cliente. Temos serviços de tecnologia, mas também de consultoria e análise, e o grande objetivo de todas estas nossas atividades é auxiliar, obviamente, os nossos clientes a transformar as experiências que proporcionam, mais uma vez, aos seus clientes e aos seus colaboradores. Estamos presentes em cerca de 25 países, sendo que temos escritórios essencialmente na Península Ibérica e na América Latina. A gênese do grupo é de nacionalidade espanhola, portanto há aqui uma proximidade à língua e, como tal, a forte presença é realmente na América Latina, mas como disse, temos projetos e presença em diversos países. Somos cerca de 700 profissionais em todo o mundo e felizmente dentro deste grande grupo contamos com figuras já bastante relevantes aqui na área do desenho de experiência e na gestão de experiência, mas também a nível do design de serviços, do marketing experiencial, enfim, pessoas que são não só ativas no desenho e implementação destes programas, mas são também pessoas que colaboram ativamente com centros de referência ao nível académico, desde escolas particulares a universidades públicas, e são pessoas muito ativas, conforme eu dizia, na construção de conhecimento. Portanto, participam em tudo o que são iniciativas para desenvolver esta área, contribuindo muito ativamente para novas metodologias, novas abordagens dentro das áreas sobre as quais trabalhamos. Somos também um membro ativo das principais associações de experiência de cliente, e também no seio destas associações contribuímos, como eu dizia, para o desenvolvimento de metodologias
e outros conteúdos relevantes para a nossa área. Está muito lento. Somos também reconhecidos, e isto é fruto, obviamente, de todo o trabalho que acabei de mencionar. Somos reconhecidos pelos diversos produtos, nos diversos produtos com os quais trabalhamos com os nossos clientes, desde Customer Journeys, arquétipos, desenho de modelos de economics da experiência, Emotional Interaction Design e também em estratégia de experiência de colaborador. Nada disto seria possível sem os nossos clientes e estamos muito orgulhosos desta vasta lista de clientes. Temos cerca de 300 projetos por ano implementados ao nível do grupo e em particular em Portugal contamos já com alguns nomes muito preponderantes do mercado e nos diversos setores. Vamos então avançar para o nosso webinar. Aqui alguns pontos antes de iniciarmos. Está disponível, portanto, a secção de perguntas aqui no Zoom. Nós temos cerca de 1 hora aproximadamente para estarmos aqui a debater este tema. Vamos começar então, eu e a Nirali, por partilhar convosco a nossa experiência e alguns insights importantes no âmbito do nosso tema. Quaisquer perguntas que vão surgindo, por favor, registrem-nas no site. Teremos depois, no final, um tempo para podermos responder a essas mesmas perguntas. Em termos de agenda, vamos então dar aqui fazer uma breve introdução, onde vamos falar do contexto atual da transformação digital dentro das organizações, falar-vos ao longo de toda a apresentação da experiência digital e das ferramentas que temos disponíveis para trabalhar esta experiência e depois sim focar-nos naqueles que são para nós os 5 principais desafios dos programas de voz de cliente na experiência digital. É um facto que ao longo dos últimos anos vivemos uma grande evolução, muitos desafios apareceram, estes, segundo a experiência acumulada por todo o grupo, são aqueles que são mais preponderantes e mais transversais nos vários clientes com os quais trabalhamos. Mas muito importante é enquadrar estes desafios, conforme dizia, neste contexto de grande transformação que vivemos, não só enquanto indivíduos, mas como empresas também, enquanto sociedade no geral, e principalmente para nós, que somos agentes ativos na transformação da experiência de cliente. Sendo assim, sem mais demoras, gostaria de começar por uma frase deste senhor, Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, e que já em 2020 nos dizia que tinha observado o equivalente a 2 anos de transformação digital em apenas 2 meses. Portanto, claramente, a transformação digital, pela sua gênese, tende a ser acelerada, mas é um facto que nos últimos anos ainda mais acelerada se tornou. Claramente que em 2020 não era só o Covid, portanto esta frase é do início de 2020, o Satya Nadella obviamente já teria muita informação sobre a qual se basear para fazer esta afirmação, mas claramente a pandemia foi um acelerador deste contexto, deste novo panorama, sendo que obviamente já havia alguns indícios. Colocando aqui algum estudo nesta ideia desta forte aceleração,
Este estudo da McKinsey diz-nos exatamente aquilo, ou comprova exatamente aquilo que estava a dizer e que obviamente o Satya tinha mencionado. Conforme podemos ver, quando olhamos para a taxa de adoção digital a nível mundial, portanto, a cota percentual das interações que ocorrem nos canais digitais, observamos este grande aumento, não é? Quando olhamos aqui para a evolução a 3 anos, se olharmos para o salto que foi dado de 2018 para 2019, ele já era muito acentuado, mas quando vemos aqui a diferença, o diferencial entre dezembro de 2019 para julho de 2020, realmente o salto foi verdadeiramente significativo. Estamos a falar de que estas interações, a percentagem destas interações andava ali na casa dos 20% do total das interações que os nossos clientes têm com as nossas organizações. Dá um salto para a casa dos 30% em 2019, mas depois em cerca de 6 meses já estamos sempre acima dos 50%, a roçar os 60% a nível global e a nível dos Estados Unidos, não é? Na Europa andamos aqui, obviamente, no mesmo nível das restantes, numa taxa de 55%. Portanto, mais de 50% de todas as interações que ocorrem são nos canais digitais. E este é o primeiro dado importante para o tema que temos hoje. Na mesma medida, este mesmo estudo mostra-nos também aqui outro número bastante interessante, que tem a ver com o share médio dos produtos que são parcial ou totalmente digitais, isto é, produtos que são totalmente digitais, 100% digitais, ou que em algum ponto têm uma componente digital, ou a parte da compra, ou o acesso à manutenção, a própria entrega, uma determinada componente de um produto que é digital. E mais uma vez observamos este salto, não é? Começamos a ver que mais de metade dos produtos que adquirimos hoje em dia têm pelo menos parcialmente ou têm pelo menos uma componente digital. Ora, para nós que gerimos experiência de cliente, este dado é mais um que nos demonstra quão importante é ouvirmos os nossos clientes nestes canais. Se temos componentes digitais na jornada de cliente, temos obviamente que ao escutar, que ouvir os nossos clientes, recolher voz de cliente nestes canais. E isto é válido tanto para cliente como para colaborador. Portanto, a jornada de cliente, a jornada de colaborador foi claramente alterada para sempre. O que nos leva a compreender que se não entregamos experiências da mesma forma, se não vivemos experiências da mesma forma, viver experiência de cliente e experiência de colaborador, não estamos a trabalhar da mesma maneira. Portanto, estamos efetivamente num momento de charneira e como tal temos que definir novas estratégias, temos que adquirir novas ferramentas, novas metodologias para fazer face àquilo que é o novo normal, não é? Portanto, este novo panorama social e de negócio que temos pela frente. Irália, queres dar aqui alguns exemplos? Claro, e agora na prática, onde é que isto aconteceu de facto? Isto está um bocadinho lento, mas eu posso começar a falar isto eventualmente. Ok. Pronto. Então, na prática, onde é que isto aconteceu? Todos nós, de certeza, que temos ideias de setores onde, nem que seja pela nossa própria utilização, pelo nosso dia-a-dia, que muito possivelmente aumentaram esta digitalização.
Um deles é então, tenho aqui um exemplo da Instacart, que é supermercados, basicamente, compras online em supermercados. Todos nós passamos, ou a maioria de nós a fazer mais compras online do que já fazíamos. Isto claramente depende do target. Se calhar em 2019 um target específico já utilizava aqui as compras online, mas de 2020 para a frente creio que a maioria dos targets passaram pelo menos uma vez, fizeram uma compra online. É muito visível aqui esta alteração. Este valor que subiu bastante em 2020. Todos estes dados que eu vou mostrar são de abril de 2020. Portanto, conseguimos ver claramente aqui a diferença de como estava, por exemplo, em março e como é que passou a estar em abril. Isto aqui do Instacart. Posso falar também, por exemplo, do Google Classroom, de estudantes que passaram das aulas presenciais às aulas virtuais, ou seja, um crescimento brutal. Aqui tem uns altos e baixos, naturalmente, mas aqui no final conseguimos ver que aumentou de uma forma inesperada e esperada pelo contexto que era. Por exemplo, nós na ISO também temos a ISO University e verificámos um aumento, um incremento substancial na procura por formações nestes formatos. Outro exemplo que eu tenho aqui, esperar um bocadinho que isto passe. Bem, eu vou falando. O exemplo que tenho aqui é do setor da saúde, portanto é da Teladoc, ok. Portanto, passamos de consultas presenciais à telemedicina. Este para mim foi o mais, não quero dizer chocante, porque é uma coisa bastante positiva, mas é aquilo que eu não estava à espera, que é um setor que eu sempre vi onde a presença física fosse crucial, e de repente as teleconsultas passaram quase que a dominar aqui este setor. É se calhar mais difícil de imaginar acontecer por se tratar do setor que é. Outro exemplo que temos aqui é o da DoorDash, que é uma espécie de Uber Eats, posso assim dizer, encomendar comida para casa, que antigamente sim, era comum, mas a partir de um certo momento passou a ser a única coisa que se fazia, ou seja, já não íamos a restaurantes, passávamos a encomendar comida para casa, constantemente. Também teve aqui um aumento enorme. Outros dois setores que tenho aqui, exatamente, do entretenimento, ou seja, tenho aqui o exemplo da Discord, mas falo da Discord como falo de qualquer aplicação ou web, de filmes, séries, jogos, isto tudo que dê para utilizar em família, não em família na mesma casa, mas nem em família, casas diferentes. Ou seja, que dê família, amigos, de um momento social, por assim dizer. Teve um aumento também espetacular nos últimos 2 anos. Outro exemplo que tenho é da Nextdoor, é uma aplicação de comunidades locais, portanto, de ligações e ações mais efetivas aqui neste panorama. Portanto, entre ligar, isto não foi para o seu slide, peço desculpa, ligar aqui as comunidades, entre elas, sejam elas próximas ou não. Desculpa. Não faz mal. Acho que fui Eu eu. posso ir falando enquanto... Fui eu, desculpa. Exatamente, não faz mal. Pronto, lá está, a tecnologia é muito boa, mas também tem imprevistos, como Já. Pronto, falamos aqui do crescimento das comunidades digitais e de potenciar estas iniciativas pelas vantagens e pela capacidade que a tecnologia proporciona neste caso específico. Por exemplo, quão mais fácil seria gerir um condomínio ou assistir a reuniões em tempos de pandemia em que tínhamos se calhar de nos ligar a esta aplicação da Nextdoor ou simplesmente ao Zoom e pronto, e estávamos no conforto das nossas casas. Acho que é bastante clara aqui a evolução que tivemos nos últimos 2 anos em vários setores. Falo destes 6, mas creio que todos os setores tiveram esta evolução tecnológica, esta evolução digital e está cada vez mais assente. Muito rapidamente, vemos que, ou melhor, ficou claro
que, por um lado, se estas tendências já existiram, que tudo isto ficou muito mais claro nos últimos anos com a pandemia, e o que ficou também claro era que tínhamos players que já estavam preparados e, como tal, responderam prontamente aos desafios que de um dia para o outro quase se lhes apresentaram e ganharam muito com isso. E por outro lado vemos outros que, por terem se calhar uma atitude mais reativa, acabaram por perder também significativamente ao nível dos negócios com tudo o que aconteceu. E isto leva-me aqui a um outro ponto, que é, certo, Carla e Nirália, vocês estão a falar daquilo que aconteceu nos últimos 2 anos, mas e daqui para a frente? Ora, daqui para a frente conseguimos verificar que esta tendência continua crescente, mas será permanente. O XMS Institute da Qualtrics publicou um estudo onde calculou aquilo que eles designam por o Average Global Online Momentum. Ao fim e ao cabo, fizeram um estudo onde questionaram os diversos clientes ou diversas pessoas sobre, relativamente àquilo que atualmente fazem online, qual é que era a sua expectativa em relação ao futuro, se previam fazer mais ou menos atividades online nos próximos meses do que aquilo que fazem hoje em dia. E calcularam então este indicador, que ao fim e ao cabo é a percentagem daqueles que dizem que vão fazer mais coisas online, menos aquela daqueles que dizem que vão fazer menos, e estamos aqui com um indicador positivo em 25 pontos. Isto é, 42% dos consumidores, no geral, no mundo inteiro, esperam fazer mais coisas online, versus 17% que acham que não, que vamos voltar um pouco ao antigamente, fazendo e prevêem fazer menos coisas online. Claramente que estes números são muito mais significativos em países como o Vietnã, em Índia, a Tailândia, são menos significativos em países europeus, porque também já fazíamos muita coisa online, já tínhamos tudo isto mais disponibilizado para nós, mas lá está, não é uma tendência de decréscimo, muito pelo contrário, os principais valores a nível europeu ou é para manter ou é para crescer. Outro ponto importante é também comparado com aquilo que, relativamente a estas atividades, o que é que as pessoas estão com a ideia de fazer mais. E continuamos a ver que claramente há aqui um conjunto de atividades e é transversal a várias tipologias, que as pessoas tendem a fazer, que prevêem fazer mais. E estamos aqui em taxas que chegam aos 50%, em alguns casos, tudo quanto tem a ver com pagamento de contas, rever extratos bancários, o entretenimento, o suporte técnico. Apenas começamos a ver taxas ligeiramente mais baixas, mas nunca inferiores a 30%, no que tem a ver com, por exemplo, os serviços médicos e exercícios online. Portanto, relativamente, e foi um dos exemplos que a Nirália deu, relativamente a cursos algo mais teórico, continuamos a pretender continuar a fazer online, a parte mais prática continuamos a privilegiar o presencial. E isto claramente mostra-nos que é uma realidade para se manter e nesse sentido, Nirália? Eu falo-vos aqui do exemplo do WeChat, isto por forma a melhor compreender este tema que a Carla estava a falar. Temos aqui um exemplo da WeChat que um colega nosso da EaseCorp em Madrid partilhou, depois conheceu pessoas envolvidas no projeto. Acho extremamente interessante este exemplo, quer em termos de produto tecnológico, experiência de cliente, quer mesmo em gestão de emoções, que é outro dos nossos desafios atuais aqui. Portanto, é uma aplicação chinesa
em que muitas vezes confundimos e pensamos que é simplesmente o WhatsApp utilizado na China. Mas não, tem essa funcionalidade, sim, de WhatsApp, pronto, não é especificamente o WhatsApp, é o WeChat, não é? Mas não é só isso, tem quase que todas as aplicações que nós temos no nosso telemóvel dentro desta grande aplicação que é o WeChat, portanto, quer sejam redes sociais como Facebook e Instagrams dentro do WeChat, uma versão adaptada à China, quer sejam aplicações das nossas lojas preferidas, aplicação de restaurantes, tudo e mais alguma coisa, ou seja, é quase que toda a nossa vida estar dentro do WeChat. Se o WeChat não funcionar, não temos nada. E tenho aqui este pequeno vídeo para vos mostrar mais ou menos como é que funciona. Exato, obrigada, Carla. Acho que o meu é mais rápido. Before the very first Desculpem, estão a ouvir bem? Estavam a ouvir bem? Eu estou. Boa, espero que eles também, se houver algum, se não conseguirem ouvir, por favor, indiquem-me no chat, está bem? Sim. email was ever sent out, no one knew that information could be sent instantaneously. Before the World Wide Web was invented, no one knew that the whole world would be available through a computer screen. As the world evolves, the tools that people use to connect with the world will also keep changing. Maybe the future can bring even more possibilities. Just imagine when the tools we use are better integrated with our needs. And will only appear when needed. This is the thinking behind mini programs. It's a way of simplifying by reducing tools to their essentials and make them lighter and more direct in serving their purpose. It's also a way of evolving, freeing up services, to satisfy the user's needs instantly. With this change, it will inspire us to imagine even more, to view time and space with new dimensions, and with this new mindset, things will not just be things, but also the entryway to new services right at our fingertips. Connect everything, and life's possibilities are limitless. The future has just begun. Bom, como podem ver aqui, o foco desta aplicação acaba por ser a experiência não de compra, mas a experiência de toda a aplicação a partir de um único ponto de contacto. Usa até algoritmos de inteligência artificial de forma fantástica. É mesmo super interessante. Se tiverem curiosidade, aconselho-vos a espreitar a aplicação. Mas aqui a história não se faz só de vencedores, não é? Faz também daqueles que não estavam preparados e não conseguiram fazer uma boa gestão da entrega desta experiência digital. Portanto, qual é que é aqui o impacto no negócio de uma má experiência digital? Tenho aqui um estudo de 2022 da Qualtrics que reflete bem a resposta a esta pergunta. Portanto, há 8% das nossas vendas que se perdem por não trabalharmos bem uma experiência digital. Ou seja, se eu entrar num site ou numa aplicação e não quero dizer não for recebida da melhor forma, mas se não for simples e intuitiva, se eu não me conseguir orientar no site, eu se calhar vou simplesmente fechar a página e arranjar outra forma de
concluir o meu objetivo. Ou seja, é uma compra ou venda, dependendo aqui do ponto de vista, que se acaba por perder. Outro aspecto aqui é o impacto colateral. Uma má experiência de compra pode levar à diminuição de outras transações, interações nos nossos canais digitais. Ou seja, falamos aqui de interações futuras, e penso que se torna bastante clara aqui a importância de trabalhar os nossos canais digitais e a experiência ou experiências que proporcionamos aqui aos nossos clientes. E para juntar mais alguma informação aqui ao que a Nirali está a dizer, efetivamente, se não estamos a proporcionar uma boa experiência, não estamos a proporcionar uma boa experiência online em alguns pontos de contacto. Do mesmo estudo que vos falava há pouco, da Qualtrics, quando questionarmos os clientes sobre se as empresas com as quais lidavam estavam a entregar boas experiências nos diversos canais, vemos aqui com destaque para os canais digitais que ainda temos aqui muitos rates de poor experience, nomeadamente self-service em computador, os chatbots, as apps. Portanto, temos aqui ainda muito para fazer a este nível. Mais alguns dados, estes são ainda do XM Institute. Vemos então que a diferença entre a retenção de clientes em marcas com e sem estratégias fortes ao nível omnicanal, introduzindo aqui mais este ponto, a questão da omnicanalidade, porque para os nossos clientes hoje não há canais digitais e canais não digitais, há toda uma experiência que se passa em vários pontos e que se pretende que seja contínua e seamless, não é? Esta expressão inglesa que é muito forte entre os diversos canais. Portanto, temos que efetivamente, temos que investir nestas estratégias omnicanal. Temos um diferencial brutal em termos de retenção dos clientes. A mesma coisa relativamente à probabilidade de repetição de compra, perdão. Este estudo é da PwC e estamos a falar então de 44% de clientes que podemos vir a perder caso não tenhamos uma boa experiência digital. Pronto, concluindo esta pequena introdução, o resultado aqui desta aceleração digital que descrevemos acaba por ser quase como pressão adicional sobre as empresas para garantir que as experiências que são produzidas nos canais digitais respondem de facto à expectativa dos clientes, e expectativas estas que são cada vez mais crescentes e cada vez mais exigentes, acho que posso dizer assim. Neste sentido, temos então esta responsabilidade enquanto gestores e responsáveis de experiência de cliente, de identificar lacunas entre a experiência desejada e a experiência entregue, isto do ponto de vista da organização. E mais importante que tudo, ter uma capacidade interna para conseguir melhorar quando e onde é necessário. Passando então, falando aqui muito rapidamente, ou pelo menos de uma forma global, das ferramentas e das metodologias que temos disponíveis para nos auxiliar ao nível dos programas de voz de cliente no digital. É muito importante que consigamos munir os nossos clientes internos, portanto, todas as pessoas que fazem parte das nossas equipas e que trabalham a experiência digital, de informação que lhes permita transformar esta mesma experiência. Se por um lado, ponto primordial, temos que saber o que é que acontece, temos também depois de perceber o porquê que acontece. Quando falamos do que é que acontece, obviamente que podemos contar com ferramentas de Web Analytics que nos vão dar informação sobre o número de visitas ou o número de utilizadores dos nossos canais, as taxas de conversão e de abandono e aonde é que elas acontecem.
Temos também que olhar então para o porquê, e é aqui que os canais, desculpem, os programas de voz de cliente no digital são realmente essenciais. Temos que perceber que, certo, sabemos aonde é que os clientes clicam ou não e quando e onde abandonam, mas é então muito importante compreender através de métricas de experiência, quer de cliente, quer de colaborador, estas questões associadas ao sentimento, ao esforço, ao sucesso, à lealdade e perceber exatamente os porquês disto acontecer. Podemos contar também, obviamente, com insights que nos chegam através de questões de campo aberto e de modelos de closed loop, também extremamente importantes nos canais digitais. A partir do momento que percebemos o que é que acontece e porquê é que acontece, temos métricas que nos permitem, métricas e informação, insights que nos permitem então acionar a voz do cliente, ativar a voz do cliente. Podemos ter necessidade de aprofundar um pouco mais esta experiência e fazer, e temos quer com ferramentas como a Glassbox, como o Medallia, Qualtrics, que é aquela com a qual nós na ISO mais trabalhamos, pelo menos em Portugal, permitem-nos compreender através de Experience Analytics, perceber ainda melhor o que é que se está a passar e em tempo real, como é que estão a ocorrer os fluxos dentro da nossa web, dentro das nossas aplicações. Desde os heatmaps aos journey flows, a replays, portanto a possibilidade de fazer a gravação da sessão para depois conseguirmos analisar as sessões dos nossos utilizadores. Tudo isto vai nos permitir identificar exatamente como melhorar, onde melhorar a experiência nos canais digitais. Depois, a partir daqui, podemos voltar novamente a perceber o que é que acontece através de A/B testing, portanto perceber a performance, quer no início, desculpem, também podemos usar no início para perceber como é que está a performance dos nossos canais, quer depois destas alterações, destas transformações, destas melhorias, compreender a performance de versões mais atuais e como é que os diferentes arquétipos, os diferentes perfis de clientes vivenciam a experiência nos nossos canais digitais. Antes de entrarmos então no core aqui da nossa sessão, portanto os 5 principais desafios, lembro-vos que têm aqui a secção do Q&A e aproveitava para vos pedir para registarem não só as vossas perguntas, mas também os desafios que têm enfrentado ao longo dos últimos tempos, digamos assim, nas vossas organizações. Relativamente aos 5 desafios, Nirali. Sim, só fazer-vos aqui uma pequena introdução, vamos finalmente entrar no foco do webinar. Enquanto isso, definimos aqui estes 5 grandes desafios, com base na nossa experiência enquanto consultores para desenho e implementação deste programa. Passamos então pela Journey Digital, Customer Journey Digital, portanto, os métodos de medição, falamos um bocado do foco de medição. Se não medirmos, não conseguimos gerir, portanto, falamos um bocado deste tema. Falamos também de targeting e segmentação, como podemos usar aqui o targeting, roadmap e implementação e, por fim, falamos da governance e da transformação. Vou-vos começar a falar da Journey Digital, portanto, dada a necessidade preponderante de gerir esta experiência digital, e hoje mais do que nunca, precisamos ter uma abordagem baseada nas jornadas do cliente, isto é, perceber de facto o que é que o cliente faz e não faz até chegar a um certo nível de experiência, ou até chegar a um certo nível da jornada. Portanto, o que parecia se calhar uma técnica um bocado mais antiga, mantém-se exatamente e extremamente relevante e importante aos dias de hoje. Quando falamos de experiência digital, o raciocínio e argumentos que temos por detrás são específicos e os casos são tão diferentes de caso para caso que ter uma Customer Journey é essencial, se não mesmo crucial, para podermos aqui identificar os momentos chave, momentos de dor e momentos de verdade, e momentos relevantes, e para sabermos onde solicitar feedback ao cliente.
aqui os websites e apps hoje em dia têm vários caminhos para chegar ao mesmo objetivo, são tão complexos às vezes que muitas vezes o difícil acaba por ser começar, por assim dizer. E o que nós aconselhamos então é simplificar toda esta jornada, partir em pelo menos três fases, portanto a fase de descoberta, conversão e suporte, e na fase de descoberta é importante focarmos em saber exatamente como está, por exemplo, a homepage, saber mais sobre produtos, serviços, sobre a marca em si, como um todo. Focamos também aqui em recursos adicionais que a página tenha e nos menus de navegação. Estas são essenciais nesta etapa de descoberta. Pode ou não ser a primeira vez que o cliente visita o nosso website, mas de qualquer forma será sempre o ponto de partida. Portanto, se aqui não corre bem, creio que eu e a Carla já dissemos isto há bocado, se não corre bem no início, há uma grande probabilidade de não correr bem no resto, ou pelo menos o cliente se calhar não se vai sentir tão confiante ou tão confortável no resto das suas atividades no website. Na parte da conversão, portanto, é aqui que se faz o negócio em si. O utilizador tem aqui uma tarefa, um objetivo. Portanto, o primeiro acaba por ser o registro, uma espécie de onboarding ou login, uma coisa que nem todas as páginas têm, mas para as que têm acaba por ser extremamente importante, porque é um ponto de contacto em que já estamos a elevar o nível de confiança que eu, cliente, tenho com a empresa. O checkout, depois, com ou sem pagamento, acabam por ser confirmações das ações que o cliente fez no nosso website, e depois tudo que tenha aqui recursos a formulários pode ser um momento de dor para o cliente ou para nós, enquanto organização, se este processo não corre tão bem. E por fim, a fase de suporte, onde, pronto, como o próprio nome indica, é uma página que dá suporte ao cliente, que ajuda ao cliente a resolver dúvidas, problemas, na maioria das vezes de forma autónoma ou assistida. Aqui devemos ter em atenção coisas como a gestão de conta, fóruns e comunidades que o nosso site tenha, perguntas frequentes, páginas de contacto e chatbox. Pelo menos é importante ter estas três frases controladas, por assim dizer, incluídas na Customer Journey. Eventualmente, com a maturidade do programa, começamos a ganhar cada vez mais visibilidade sobre o programa, na forma de uma jornada VOC. Portanto, temos aqui este exemplo de eu, cliente, descubro, contrato, utilizo e procuro ajuda no final, e conseguimos então visualizar onde estamos a medir, com que técnicas, recolhemos que tipo de indicadores. Acaba por ser uma ferramenta útil para complementar aqui a gestão e a priorização do programa VOC. E onde é que isto ajuda, de facto, assim mais na prática? Ajuda-nos a gerir todos os aspectos que direta ou indiretamente ligamos ao programa VOC, ou seja, questionários, canais, protocolos de close-the-loop, relatórios, programas de transformação. Creio que tudo interliga aqui a esta journey digital em que trabalhamos. Passando então para o segundo desafio, que tem a ver com os métodos de medição. Aqui, conforme o próprio nome indica, portanto, o grande desafio é não só medir, mas identificar e selecionar qual é que é a técnica que vamos usar para envolver o cliente quando lhe estamos a pedir feedback. Portanto, a palavra-chave é claramente o envolvimento. Estamos a pedir algo ao nosso cliente, algo que é valioso para nós, que é o seu feedback, e como tal temos que ser extremamente conscienciosos na forma como vamos selecionar a estratégia, a abordagem que vamos utilizar. Obviamente, dependendo do contexto, dependendo do arquétipo, da jornada, da interação, podemos ter uma de duas abordagens, uma abordagem passiva ou uma abordagem ativa, ou até mesmo um mix de ambas. Muito resumidamente, a abordagem ativa é aquela que nós fazemos de forma, isto é um feedback que solicitamos ao cliente, somos nós que pedimos ao cliente o feedback.
é premeditado, digamos assim, do nosso lado. Portanto, vamos implementar intercepts em determinados pontos, em pontos específicos da jornada, recolhendo informação em tempo real, obviamente, e aqui poderemos estar a contar com uma taxa de clique entre os 3% e os 5%. Temos depois uma abordagem passiva, designada por pull, aquilo que há pouco aparecia no slide que a Nirali mostrou, portanto um always on, algo que nós disponibilizamos um campo ao cliente para ele nos dar feedback de forma proativa do lado dele, quando ele quiser. Por um lado é muito menos intrusivo, portanto não vamos interromper de forma alguma a navegação do cliente solicitando feedback, mas tem um outro lado, acaba por atrair aquilo que nós designamos por anjos e demónios. Portanto, ou o cliente está extremamente satisfeito a um ponto tal que tem mesmo necessidade de nos dizer quão satisfeito está e vai à procura de nos dar esse feedback, ou então acaba por ser aquele saco, desculpem a expressão, onde acaba por despejar todas as suas queixas. Portanto, acabamos nestas estratégias por ter aqui um certo enviesamento, digamos assim, para receber feedback negativo. O click rate é inferior a 1%, no entanto não devemos, pelo facto de haver este enviesamento para o negativo e do click rate, a taxa de clique ser inferior a 1%, desvalorizar este feedback. Isto é, se o cliente perde tempo, perde com todas as aspas, para nos dar a sua opinião, é claramente algo sobre o qual devemos prestar o máximo de atenção possível. E é também uma fonte de informação extremamente útil para descobrirmos coisas novas, porque enquanto que numa abordagem ativa tendemos a perguntar coisas ao cliente, aqui estamos a abrir um canal. Portanto, ele vai-nos identificar determinados pontos que poderiam não ser tão claros para nós. Portanto, quando falamos em push, aqui o objetivo é, mais uma vez, compreender a experiência do cliente com base no seu comportamento, obviamente, e utilizamos-lo em páginas específicas, portanto, normalmente a seguir a uma determinada transação, ou pelo menos no final de cumprir determinado objetivo, determinada tarefa dentro do nosso site ou da nossa aplicação. Podemos ter uma janela pop-up, um top box, um slider, enfim, estas são as diversas formas como podemos interceptar o cliente. Por norma, temos entre 2 a 5 perguntas, lembrando que nos canais digitais temos que ser extremamente concisos na forma como questionamos o nosso cliente e utilizamos aqui questões sobre momentos específicos da jornada. É muito recomendado quando trabalhamos o NPS transacional. Essencialmente a título de exemplo, portanto eu entro num site, aqui neste caso é um site de uma aplicação de programas de fitness. A partir do momento que eu adquiro um programa, temos então aqui uma solicitação de feedback, preencho o questionário na app e terminamos agradecendo obviamente ao cliente. No Always On, portanto, uma estratégia pull, conforme dizia, é para termos um canal aberto para o nosso cliente nos dar feedback sempre que pretenda. É uma forma muito boa para identificar questões e problemas que eventualmente não estariam no nosso radar e vão nos ajudar a priorizar os nossos investimentos de melhorias. Normalmente está presente em todo o site, portanto, como o próprio nome indica, Always On, se bem que podemos claramente selecionar algumas páginas onde o vamos mostrar. Poderá ter mais perguntas, poderá ser apenas uma pergunta de texto aberto e tende normalmente para ser uma avaliação global da experiência do cliente no canal. Desta forma, recomendamos mais a utilização de um rating, e porque sendo um always on, conforme dizia, recolhe anjos e demónios, tendencialmente mais demónios, e poderá influenciar negativamente a nossa métrica de referência, mas de uma forma enviesada, não é? Pela própria natureza. Portanto, normalmente são aquelas pestanas que temos
do lado do nosso site e pode ter diversos formatos. Vou falar aqui do terceiro desafio que temos então, targeting e segmentação. Aqui as interações nos canais digitais têm uma grande vantagem face às interações não digitais. Ou seja, aqui podemos incluir informação de navegação e informação do utilizador em tempo real de forma praticamente instantânea. É um outro nível de personalização, por assim dizer, e conseguimos recolher informação que nos ajude posteriormente a definir as regras de targeting dos clientes, para conseguirmos então mostrar um inquérito a um determinado tipo de utilizadores. Lá está, acaba por ter um elevado grau de precisão e personalização aqui. Portanto, como é que funcionam então estas regras de targeting? Basicamente nós vemos se este utilizador já respondeu ou não a este inquérito. Se já tiver respondido, pensamos ou confirmamos se o utilizador respondeu a este inquérito nos últimos, vamos supor, 10 dias. Caso tenha respondido, não mostramos então o survey. Caso não tenha respondido então, aí sim mostramos o survey. Voltando aqui ao início, se este utilizador não tiver respondido ao inquérito antes, confirmamos então se o utilizador foi de facto convidado a responder a este inquérito nos últimos 10 dias. Se tiver sido informado, não mostramos, uma vez que já foi convidado, já disse que não vamos voltar a chateá-lo, por assim dizer, mais uma vez. Se não tiver sido sequer convidado a responder ao inquérito, aí sim mostramos então o inquérito. Num ponto de vista, dando assim algumas recomendações gerais sobre aqui este targeting e a quarentena, devemos então começar com uma pequena amostra de utilizadores, cerca de 10 ou 15% do tráfego total do site. Devemos mostrar o convite quando o tempo de navegação estiver 2/3 acima do tempo médio de navegação. São estes pequenos dados que devemos obter também antes de parametrizar todo este intercept. Por exemplo, se o site tiver uma estrutura grande ou um bocadinho mais complexa, é aconselhável definir que sejam visitadas pelo menos 3 páginas durante a sessão para depois mostrar este intercept. Relativamente aqui às quarentenas, acabam por depender do ciclo do utilizador e da organização. Também depende do esforço que pomos no cliente, se são muitas perguntas ou poucas perguntas, mas normalmente utilizar a regra de 30, 60 ou 90 dias. Se possível, utilizar também uma segmentação avançada com a informação do utilizador que permita um melhor targeting, ou seja, dizer se queremos impactar clientes que sejam users de Mac ou que sejam utilizadores de web mobile apenas. Este tipo de informação também acaba por nos criar aqui um targeting mais específico. Depois aqui relativamente ao targeting always on, assim como a Carla também já mencionou há bocadinho, normalmente não se aplica a nenhum tipo de amostra, é possível restringir a URLs específicos e geralmente cobre todo o site. Passando então ao nosso quarto desafio, que são os roadmaps de implementação. Claramente, aqui relativamente ao roadmap, pronto, é a questão estratégica, não é, de organização, portanto a capacidade que a empresa tem para desenhar e proporcionar interações digitais necessita de um planeamento e de um planeamento associado a uma estratégia já pré-definida ou a identificação de pontos de melhoria e como tal é muito importante mapear este caminho crítico da maturidade do nosso programa VOG para percebermos aonde, mais uma vez, incidir os nossos esforços. Portanto, a partir do momento que avaliamos o nosso ponto de partida, que identificamos as lacunas, os pontos críticos da nossa experiência digital, podemos então estabelecer este roadmap por forma a melhorar a experiência e a garantir a sustentabilidade do programa. Como eu dizia, os roadmaps estão muito associados ao estado de maturidade das organizações e mediante cada estágio de maturidade
haverá determinadas iniciativas que devem ser cumpridas. No início dos programas, nesta primeira etapa do desenvolvimento dos nossos programas digitais, muito importante ter esta visão clara e partilhada dos esforços associados à experiência digital, garantir um modelo de governance, ter uma noção muito clara de quais vão ser as necessidades a nível do esforço, do valor, desculpem, do esforço em experiência digital. Na parte de definir, muito importante, identificar e capturar o feedback nos momentos críticos das journeys digitais e associado à segmentação, obviamente, priorizar as ações de melhoria, saber muito bem quais são as métricas que lhes estão associadas e garantir que todos os colaboradores estão envolvidos nestas iniciativas. Na fase de expansão, aqui tem a ver com o rollout, digamos assim, dos programas digitais, de forma a abrangerem todas as interações mais relevantes. Um ponto também muito importante, garantir que também temos comportamentos focados no cliente em tudo o que tem a ver com a gestão dos canais digitais, garantirmos que estamos a recolher a recolher informação e a gerar insights que sejam acionáveis a partir da análise que fazemos deste mesmo feedback, correlacionar dados de experiência operacionais e de negócio e garantirmos que temos a informação consolidada de forma a ser partilhada com toda a organização. Mais à frente, na consolidação destes programas, muito importante o acompanhamento sistemático não só de situações específicas de clientes, mas também no geral, no global da experiência, portanto perceber quais é que são as melhorias que devem ser implementadas e incorporar também todo este feedback, todos estes dados de experiência nos nossos sistemas e processos operacionais. No último estágio de otimização, claramente aqui, portanto, estamos a identificar já as oportunidades para transformar a experiência e garantirmos a consistência na entrega das experiências digitais. Obviamente não temos de estar a 100% em cada etapa para passar à seguinte, este processo é dinâmico, é diluído, mas ao mesmo tempo é abrangente e transversal a todo o programa e a todas as equipas que estão envolvidas, de forma a que seja um progresso consciente. Aqui deixamos apenas uma indicação de como poderia ser as etapas de implementação de um touchpoint. Como já estamos mais em cima do tempo do que aquilo que eu esperava, passava se calhar ao último desafio, Nirali. Sim, o último desafio sendo então governance e transformação. O que é isto é? Isto acaba por ser um sistema que no fundo nos vai ajudar a que a tomada de decisão seja o mais eficaz possível a todos os níveis, estratégico, tático e operacional. Isto ajuda que os colaboradores se encontrem este, por assim dizer, a palavra-chave aqui é accountability, que traduzido para português acaba por ser responsabilidade, é que estes colaboradores se encontrem, que se sintam donos, quase, destes resultados obtidos e obviamente que trabalhem em prol destes mesmos resultados e onde esta estrutura de organização que está por trás deste governance nos permita recolher e trabalhar todos estes resultados obtidos. O modelo de governance tem 4 níveis onde nós nos focamos. A gestão estratégica, onde estabelecemos uma visão clara daquilo que deve ser a experiência digital, garantimos então os recursos necessários para concretizar esta visão e estabelecemos objetivos associados à métrica de experiência. Uma gestão tática, onde ligamos a operação à estratégia, trabalhamos com equipas multidisciplinares, fazemos reuniões constantes para identificar padrões sistémicos e propor iniciativas de melhoria transversal,
já vou explicar um bocadinho melhor este ponto destas iniciativas transversais. Na gestão operativa, onde encontramos soluções específicas para casos específicos de utilizadores, fazemos a identificação e o registro das causas raízes para identificar que tipo de coaching temos de usar às equipas de frontline e definimos então o que é que deve escalar e não deve escalar, partindo de situação em situação. Por fim, temos a gestão do programa Vogue Digital, que nem sempre está contemplada de forma individual aqui no modelo de governance. Muitas vezes, em muitas organizações, está dentro aqui da gestão tática, mas o que é que nós fazemos aqui? Definimos então as métricas e os questionários, falamos da seleção de momentos na jornada digital onde queremos recolher feedback e fazemos uma gestão da solução tecnológica que nos vai ajudar não só a trabalhar, mas também a divulgar os resultados e a monitorizar a métrica de desempenho do programa. Aqui vemos então como é que funciona isto tudo do Close the Loop, de como acionar este feedback, ou seja, temos aqui no meio o feedback digital. Vamos começar por aqui pela gestão operativa, pela parte amarela, ou seja, temos um caso específico, avaliamos o caso, contactamos com os clientes, resolvemos o caso, documentamos as causas raiz e aprendemos com este caso específico. Aprendemos, melhoramos, fazemos o tal coaching aos colaboradores de frontline e depois começa a ocorrer o outro ciclo, que é este do lado direito, da gestão mais tática, onde pensamos as necessidades dos clientes, identificamos oportunidades, geramos ideias, fazemos a prototipagem, testes e validação e depois passamos então à implementação. Assim acabamos por transformar aqui a experiência de cliente e transformá-la para melhor. Pegamos em casos específicos, resolvemos, que é aqui a parte do tratamento de casos inner loop, e depois passamos então para a transformação de outer loop, de um modo mais geral, mais holístico, por assim dizer, e aqui o ideal é trabalhar aqui os dois loops em simultâneo, ou seja, identificar casos específicos e ao mesmo tempo transformar a experiência para melhor, também para aumentarmos a satisfação do cliente com a nossa experiência. Deixo-vos aqui um caso específico, um exemplo específico do BBVA, de como acionamos este feedback. Portanto, esta é uma aplicação que acabou por ganhar bastantes prémios na altura quando foi lançada. O primeiro ponto interessante aqui é que a journey está bastante bem explícita. Se nós virmos aqui no primeiro ponto da journey de conversão, temos aqui em baixo o contratar. Se clicarmos em contratar, pronto, aqui não conseguimos clicar, mas vou explicar mais ou menos, clicando em contratar, vemos aqui todos os produtos e serviços que o BBVA tem. Ou seja, é bastante simples e direto neste aspecto. Vamos criar aqui um cenário hipotético, onde eu vou começar a explorar os fundos de investimento, exatamente, mas que depois acabo por sair da página, ou seja, saio do fluxo, saio da journey principal. O que é que acontece? A aplicação pergunta-me se quero mesmo abandonar, se tenho a certeza que quero sair do processo e informa-me que vou perder os dados. Eu digo que sim, que quero sair, e então sou impactada por um survey. Uma coisa muito simples, que me pergunta como é que foi a minha experiência, se encontrei produtos ou serviços que estava à procura e se posso deixar o motivo da minha classificação. Tudo bem. Penso eu que está tudo fechado e resolvido, mas caso eu tenha classificado a experiência como positiva, 24 horas depois, ou em 24 horas, recebo um e-mail do BBVA para responder ao survey, desculpem, não é para responder ao survey, se eu tiver respondido de forma positiva ao survey, recebo este e-mail simplesmente a informar-me de que ainda posso continuar a contratação do produto ou serviço que eu estava a adquirir. Ou seja, isto acaba por ser um exemplo de close the loop. Não tem sempre de ser focado em feedback negativo, podemos também pegar em feedback positivo
e tentar tornar a experiência ainda mais positiva. Portanto, fazer o cliente mover-se ao longo da journey, não só melhorar o que está mal, mas sim melhorar aquilo que já é bom. E com isto acabamos por monetizar também a experiência e o programa VOC. Carla, passa a palavra. Exatamente, sim. Então aqui para encerrar, já vamos com mais 11 minutos do que o nosso tempo, desculpem. Relativamente então às principais recomendações para melhorar a experiência digital. Nós achamos sempre interessante colocar estes dos do's and don'ts, não é? Portanto, aquilo que devemos investir e aquilo que devemos ter mesmo atenção em não fazer. Relativamente àquilo que devemos fazer. Portanto, mais uma vez, solicitar feedback em momentos ou fases-chave da jornada, por forma a termos então a recolha de voz de cliente ao longo da jornada digital dos nossos clientes, combinar abordagens passivas e ativas mediante os nossos objetivos e o tipo de recolha, o tipo de informação que pretendemos recolher, combinar então estas duas abordagens, sempre utilizar um look and feel que seja coerente com a marca, portanto, que o cliente sinta que não está a sair da nossa página web ou da nossa aplicação para algo completamente diferente e não interligado, garantirmos que estamos a manter aqui uma coerência visual e em termos de linguagem idêntica. Muito importante, normalizar a métrica de experiência sempre que possível. Isto para quê? Para podermos comparar internamente, primeiro, entre os diversos touchpoints, entre os diversos canais, mas também com os nossos concorrentes, quando essa informação quando temos acesso a essa informação. Recolher sempre que possível o máximo de informação do utilizador, portanto a informação que esteja presente na sessão, não só a nível de analytics, como de dados de experiência que o cliente, inclusive, nos possa fornecer, caso não seja informação que esteja presente na web. Estabelecer uma conversa através da qual se possa ativar o feedback. Portanto, processos que muitos de vocês já conhecem muito bem, de close the loop com detratores, mas também, e conforme o exemplo que a Nirali acabou de expressar, ativar o feedback de promotores também, de forma a fazê-lo caminhar na experiência e, obviamente, cumprir com objetivos do nosso lado comerciais. Comerciais ou de negócio. Aquilo que não se deve de todo fazer: evitar ao máximo interromper a navegação, principalmente em momentos-chave. Portanto, não vamos criar um intercept antes do cliente terminar a sua tarefa. Portanto, um exemplo quase que tolo, desculpem a expressão, não perguntar como é que correu a experiência de compra antes do cliente carregar no botão comprar. Evitar pedir feedback mais do que uma vez na mesma sessão e mesmo entre sessões, conforme a Nirali vos mostrou as regras de frequência de contacto. Não ser demasiado intrusivo, não utilizar questionários que demorem mais de 1 minuto a responder. Nós pautamos na ISO por recomendar questionários o mais curtos possível, o mais simples possível. Nos canais digitais temos que levar esta recomendação a outro nível. São canais tendencialmente mais rápidos, mais imediatos e, como tal, também o dar feedback tem que ser o mais ágil, o mais rápido possível. Sempre que possível, não retirar o utilizador da janela da aplicação do browser para deixar feedback. Isto é, sempre que possível, não o termos que reencaminhar para outro site para preencher um inquérito. Se o survey é disputado no momento da navegação, permitir ou facilitar o cliente sair dessa janela onde nos está a dar feedback e continuar a sua jornada dentro do nosso site, se assim o pretender. Por fim, e para terminar, os 3 principais ingredientes para uma boa experiência digital. Ponto número 1, sucesso. Garantirmos que o cliente vai conseguir cumprir a sua tarefa, atingir o seu objetivo.
e é para isto que trabalhamos. Esforço, garantir que conseguimos proporcionar o cumprimento, o sucesso que acabei de referir de uma forma fácil e quando pensamos em experiências omnicanal que sejam contínuas entre canais. E o último ponto tem a ver com as emoções, e sobre isto poderíamos fazer todo um webinar acerca das emoções no digital. Perguntem-se sempre como é que o cliente se sentirá no final desta interação. A gestão das emoções será certamente um grande desafio, ou já é um grande desafio ao nível da gestão de experiência. Temos também que ser capazes de gerir emoções num canal que não é humano, e temos então aqui um grande desafio também para o futuro. Sei que já excedemos largamente o tempo. Eu ia se calhar aqui selecionar uma ou duas perguntas e depois garanto-vos que responderemos às restantes online por e-mail. Só vendo aqui, para com isto, não era isto que eu queria, nesta janela, Q&A. Ora, temos aqui uma pergunta que é bastante interessante do Pedro. Pedro que nos pergunta: se temos uma taxa tão baixa no Always On, deveremos considerar que é representativo o suficiente para agir sobre o tema exposto? Bom, conforme eu dizia, Pedro, o facto de termos uma taxa de resposta baixa não quer dizer que tenhamos pouca informação, não é? Primeiro há este ponto. O facto de nos canais digitais, tendencialmente nos canais digitais, acabamos por ter, se calhar, uma taxa de resposta mais baixa, mas temos um maior volume de respostas de clientes. Portanto, por um lado, pode perceber a representatividade a esse nível. Por outro lado, pelo próprio caráter, muitas vezes de texto aberto, não é? Deste feedback, acabamos por olhar aqui para o que vem quase que como alertas, não é? Quase que como pontos que, sendo referidos, e como eu dizia, tendo o cliente despendido o seu tempo para nos dar essa informação, que deveremos ir verificar, portanto, deveremos voltar, deveremos olhar e explorar um pouco mais esses temas, com base em outra informação que já tínhamos, ou mesmo investindo numa pesquisa adicional sobre estes temas. Nirali, estás a falar? Não. Estou aqui, mas não estou a falar. Pareceu-me ouvir aí o tema. Se calhar temos só aqui mais uma pergunta. Uma outra, sim. Tinha a ver com o close do loop que eu tinha visto aqui, que eu acho que era importante referir. É que eu tinha visto aqui. Sim, se devemos ou não acionar o close do loop nos canais digitais. Sim, claramente, conforme viram, está mais cá para cima, conforme viram, a Nirali focou bastante este ponto. Sim, os canais digitais devemos ativar o close loop, devemos perguntar aos clientes se querem ser contactados ou decidirmos nós, se assim nos for permitido, fazer esse contacto de forma proativa. Chamava só a atenção, e era este o ponto que eu queria deixar gravado, a questão de, lembrem-se da diferença entre, enquanto que nós, nos modelos que normalmente começamos por implementar nos canais não digitais, somos nós que controlamos a distribuição, portanto sabemos logo à cabeça que estamos a distribuir para um determinado número de clientes e temos algum controle, digamos assim, baseado em taxas de respostas históricas,
qual é que é a probabilidade em termos de tickets que possam vir a ser abertos, pedidos de contacto que possam vir a ser abertos, portanto, do que vem do canal de distribuição por e-mail. No canal digital temos um canal aberto, não é? Estamos a impactar clientes, apesar de podermos ter aqui algum controle a nível de cotas, podemos ter algum controle, mas tendencialmente não vamos controlar a quantidade de pessoas que vamos impactar. Portanto, temos que garantir sim que temos os recursos necessários para dar resposta a estes pedidos de contacto caso eles aconteçam. Portanto, pior do que não dar resposta, desculpa, pior do que não resolver um problema é perguntarmos ao cliente se ele quer ser contactado para resolver o problema e depois não podermos honrar, digamos assim, essa promessa. Se calhar as restantes questões respondemos então diretamente às pessoas por e-mail. Só uma última reflexão. Lembrar-nos que não criamos valor nem em laboratórios, nem nos nossos escritórios, nem nas nossas fábricas. Criamos valor quando o cliente usa, implementa, consome o nosso produto ou serviço. Portanto, tendo isto em mente, deixo-vos e gostava muito de poder contar convosco para uma próxima sessão. Espero que tenha sido relevante para os vossos desafios dentro das vossas organizações. Portanto, mais uma vez, muito obrigada, estamos disponíveis para qualquer dúvida que ainda possa subsistir e penso que é isto. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Bem, eu estou a dizer obrigada a responder às vossas... responder aqui ao chat, sim. Exatamente. Pronto, lembrar que vão receber o vídeo também. Portanto, por e-mail, sim. Vou então... De qualquer forma, depois também disponibilizamos no YouTube. E acho que dissemos tudo. Obrigada a todos mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Paras a gravação. Estou a tentar encontrar aqui. Eu posso parar, está aqui. Não. Aqui. Stop recording.